Bem-vindos ao Plenamente. Esta é a temporada global ou da Global Season. É a primeira vez que estou a gravar um episódio em português nesta temporada, por isso estou muito, muito entusiasmada por voltar à minha língua e tenho uma companheira super especial que daqui a pouco vão poder conhecer melhor. Por agora, eu gostava de desvendar que este episódio vai ser sobre arquitetura e como é que ela nos pode ajudar a florescer na vida. Eu lembrei-me que há uns anos, a ler um artigo sobre design, vi o exemplo dos jardins públicos. Muitas vezes num jardim nós vemos o caminho que foi desenhado pelo paisagista e depois um outro caminho que é trilhado pelas pessoas. Aqueles atalhos, não sei se estão a ver esta cena e não sei se tu já estás a ver, Sabrina, que é tem o caminho bonito e desenhado e depois tem aquele que as pessoas fazem e que cortam. E isto chama a minha atenção sobre, o poder da arquitetura para criar espaços que realmente as pessoas querem usar e que ajudam as pessoas. Então a minha primeira pergunta para ti, Sabrina, que és arquiteta e daqui a pouco vamos conhecer-te melhor, mas vamos diretamente ao assunto. Qual é a diferença que a arquitetura faz na vida das pessoas? Olá, então, a arquitetura é fundamental na vida de todo mundo. Todo mundo nasce em algum lugar e vive em algum lugar, seja um ambiente externo, seja um ambiente interno, e isso influencia completamente as nossas vidas. Nós andamos, né, crescemos, né, em ambientes que podem nos causar bem, podem nos causar mal. Nós trilhamos os nossos caminhos pelas nossas escolhas e o ambiente influencia completamente isso daí, seja pelas cores, pelas texturas, seja pelo próprio formato do ambiente. Então, falamos de ambiente, você começou a falar sobre ambiente externo, tem tanto o externo que nós convivemos com os internos também, que provavelmente é o que mais nos influencia, se nós trabalhamos dentro de um lugar assim, se nós moramos dentro de um espaço interno. E então, eh, a arquitetura ela influencia completamente a nossa vida, né, nós não nascemos sem arquitetura. Que grande abertura, que é toda a gente nasce e vive em algum lugar, foi a primeira frase que tu trouxeste e, bem, é isto que vocês vão poder ver ou escutar neste episódio, como é que os lugares, interiores e os lugares exteriores, se podemos pensar nas ruas, nas cidades, não é? Como é que nos influenciam. Por agora, vamos conhecer melhor a Sabrina, é sempre uma tradição deste podcast que a pessoa se apresente da forma que preferir e por isso é o meu convite para ti. Fala-nos de ti da forma que tu preferires, Sabrina. Ai, primeiro agradecer, né, por essa oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar, assim, sobre, o que eu sei, um pouquinho o que eu sei, acho que cada um somando sobre o que sabe, a gente constrói um mundo bem melhor. Então eu sou a Sabrina, eu sou uma discípula de Jesus, sou uma esposa do José Roberto. Vivo aqui no Brasil, atualmente no estado de São desculpa, atualmente no estado de São Paulo, em Sorocaba, uma cidade chamada Sorocaba. E eu sou arquiteta, né, de formação, e sou bem curiosa no sentido do que quanto, a arquitetura influencia sobre as nossas vidas, como tenho estudado muito sobre isso, trabalho muito com a área residencial e também com o nicho de clínicas e consultórios, porque eu acho que quando a gente trabalha com pessoas que estão cuidando da saúde, a arquitetura também cuida da saúde, de uma forma completa. Então, quando a gente está trabalhando em espaços assim, a gente consegue agregar, né, esse valor no sentido de o melhor cuidado para as pessoas. Então eu tento trabalhar dessa forma, trazendo Há sempre quantos o anos é que bem-estar. tu trabalhas como arquiteta? Já tem lá, olha, uns 18 anos, viu. Ok. E nós conhecemos há muitos anos, provavelmente há mais de 22 anos, na Mais cidade do sobre isso, Porto, quando tu verdade. estavas a fazer um programa de intercâmbio, não é? Sim, Era isso, exatamente. na Universidade do Porto, e eu acho que formamos uma amizade bonita durante aquele tempo. Uhum. Eu tenho um porta-fotos que tu encomendaste para dar à minha filha mais velha,
que Legal. é a Débora, o nome dela traduzido literalmente do original é abelha, e tu encomendaste a uma amiga como um porta-fotos da abelha, ok, ainda temos isso guardado. E se calhar indo diretamente ao tema que nos traz aqui, eu comecei a ver, as redes sociais têm esta coisa boa, não é? De nós podermos seguir os amigos que estão muito longe. E eu comecei a ver o teu trabalho na área da saúde e se calhar eu gostava de cobrir pelo menos 3 áreas, não é? A área do trabalho e especificamente o que tu tens feito, a área residencial e depois, se possível, ainda falarmos um bocadinho, eventualmente, das cidades. Vamos ver até onde é que a curiosidade e o tempo nos levam. Ah, Uhum. mas nesta temporada eu estou muito interessada num conceito que é o do florescimento, que é como é que nós podemos crescer no trabalho e na vida. E o espaço físico é uma condição para isso. Como é que o espaço, por exemplo, quando tu vais fazer um projeto, quais são as coisas que te passam pela cabeça para que aquele espaço possa ser um espaço de crescimento para as pessoas que trabalham lá? Sim. Primeiramente, geralmente, o que acontece? Eu trabalho entendendo o que que o meu cliente precisa. Sendo um residencial, é até mais, fácil a gente entender o que que ele precisa, porque é geralmente a família que vai ter ali, então eu pergunto o que que gosta, o que que não gosta, sobre os sentimentos, sobre o que que aquela casa nova, né, vai trazer, e o que que a pessoa tem de expectativa para aquele novo projeto que está sendo Uhum, realizado. Então é um pouquinho mais fácil. Quando eu trabalho na área de clínicas e consultórios, já é um pouquinho mais difícil, mas assim, não digo difícil, mas assim, um pouco mais desafiador no sentido de eu vou entender o que que o cliente quer. Então, é o médico, é o dentista, é o profissional de saúde que vai estar ali trabalhando, mas tem o público dele. Então, a pessoa certo. tem que entender sobre o seu público, para me passar o máximo de informação de que eu posso trazer ali dentro do espaço, tentar traduzir no espaço o que vai trazer realmente um bem-estar. Então, geralmente essa Ok, pergunta é o que pauta, assim, o que que a ok. pessoa quer desse ambiente, espera. Ou seja, tu trazes um balanço entre quem está a comprar o teu projeto e quem é o público dele e vai beneficiar, no fundo, do projeto, que são Isso, os pacientes. isso, exatamente. Ok. No mesmo livro que eu citei no início sobre os jardins, era um livro, na verdade, sobre design thinking. E o design thinking é uma metodologia muito interessante porque trabalha sempre da perspectiva de quem utiliza o espaço, não é? E neste livro havia um exemplo muito interessante sobre a construção de máquinas ATM. E onde é que elas deveriam ficar, não é? Para dar o dinheiro às pessoas. Então, o estudo de caso é muito giro, porque era conduzido no Brasil, exatamente, havia uma amostragem com recolha de como é que as pessoas usavam e se usavam mais moedas ou mais notas, e depois, então, os locais onde era preciso e depois a prototipagem. E eu gosto muito desta ideia da perspectiva do utilizador. Sabrina, da tua experiência, o que é que traz bem-estar num ambiente clínico aos pacientes? No ambiente clínico, olha, eu sempre acho que a iluminação, ela é de extrema importância, porque a pessoa vem de um lugar externo com uma iluminação, vai variar, claro, né, durante Claro. as épocas do ano, mas com uma iluminação natural e entra num espaço com iluminação artificial. Isso já Hum, muda tudo, porque o olhar já muda, até, fisiologicamente falando, tudo muda, certo, né. certo. Então, a iluminação para mim ela como um efeito da arquitetura, né, como um dos pilares da arquitetura, ela já começa ali a ter que ser tratada de uma forma especial e que traga esse aconchego para quem trabalha, e quem chega no espaço de saúde, porque a pessoa que vai no espaço de saúde geralmente ela está incomodada com alguma coisa, seja Hum, uma dor, seja até às vezes é uma questão estética, mas ela está incomodada. Ninguém acorda: "Hoje eu quero ir ao médico". Todo mundo certo. vai porque tem alguma dor, tem algum incômodo. Então o ambiente de saúde, principalmente,
tem que quando a pessoa entrar já se sentir acolhida, já se sentir com tentar trazer um bem-estar, seja uma dor Uhum. extrema, seja um caso extremo, uma dor de dente mesmo é um incômodo incrível. E Certo. a pessoa chega ali, já tá imagina, sai do ambiente externo, entra num lugar que toda a iluminação é branca, todas as paredes, as cores são brancas, todo o piso é branco, a pessoa chega ali já tá meia aquele sentimento ruim, já chega ali no ambiente frio, Ah, completamente frio, vai piorar. certo, era mesmo isso. Tu viste que eu até fiquei aqui obcecada com a minha luz, a partir do momento em que tu começaste a falar sobre luz, e o que eu estava a lembrar-me era exatamente do típico efeito da bata branca, que a tensão Sim, arterial sobe por norma, quando tu entras num espaço de saúde. E portanto, se tu estás ansioso e começas a sentir que o teu coração está a bater mais depressa, que a tua respiração está inconstante, que podes ter suores frios ou quentes, podes sentir mais tensão no corpo. Tu estás a receber sinais do teu corpo que estão a ser ativados, além do que tu já trazias pelo próprio espaço físico, pelas tuas memórias, forma-se ali um loop emocional, não é? Hum, exatamente, e só e piora. eu vou devolver para ti a bola, porque uma das coisas que tu tocaste aí foi a cor, e quando nós estávamos a construir, o espaço novo onde está a psicologia agora e onde está a nossa academia, eu queria mudar as cores, porque quando construí o meu gabinete de psicologia, eu usei uma cor, que foi o verde, porque eu fui ler artigos sobre a psicologia da cor. E via a relação exatamente com a fisiologia, que a exposição a cores como o verde e o azul tendencialmente é calmante, então eu escolhi o verde, mas depois no espaço novo eu queria trocar tudo, mas quando fui ler sobre as cores, fiquei outra vez, no fundo um bocadinho refém do verde, porque trazia, as melhores possibilidades para nós em termos deste efeito fisiológico, jogando com a luz e com a cor. E portanto, devolvendo para ti, tu falaste da iluminação, a cor também importa, não é? Sim, completamente. Porque a cor também e a iluminação estão completamente ligados. E as cores, elas vão nos dar uma sensação e eu tenho estudado muito sobre cor ultimamente, justamente Uau! porque eu tenho percebido o quanto, às vezes, na arquitetura usa-se assim: "Ah, qual é a cor da moda?" É a cor que a gente vai usar como padrão. Então, a gente vê meio que repetido, alguns padrões. É claro que cada arquiteto vai trabalhar como acha melhor para o seu cliente e da sua forma, dentro do seu escritório. Mas às vezes a gente vê, pessoas que nem contratam, né, o profissional, mas fica: "Mas olha, eu acho que eu vou colocar porque eu vi naquele que fez um projeto, eu vou colocar uma cor X ou uma cor Y", né. E ali, não sabe o quanto essa influência da cor pessoalmente, Isso. traz ali alguma sensação. Então, às vezes, até uma cor muito forte, que a pessoa pensa que ali traz algum benefício, não traz quando ela é aplicada dentro do ambiente de uma forma, eh, aleatória. Então, às vezes até "Poxa, essa é a cor que eu gosto", e trabalha em todas as paredes, aí depois fica: "Ai, eu tô me sentindo Uhum. mal, tô com uma dor de cabeça, eu tô com algum problema", e Ok. isso vai na verdade não é a cor que trouxe o problema, mas é porque essa cor relembra alguma coisa. Essa cor Uhum. ela pode influenciar em pontos gatilhos, né, e você entende mais do que Ok. eu sobre isso, mas em Certo. pontos que vão trazer sensações ruins, né, E é então tão ela tem que ser interessante bem aplicada. o estar atento, porque quando nós, neste terceiro projeto, nós decidimos, ok, vamos ser nós desta vez a fazer de fio a pavio todo o projeto. E o empreiteiro que estava connosco, eu escolhi uma cor na sala de formação. Ele olhou para mim e disse: Já viu essa cor em alguma parede? E eu, na minha imaginação, eu acho que vai ficar incrível. Ele disse: Ok, então nós vamos comprar uma amostra e eu vou pintar-lhe a parede e depois vai dizer-me o que acha. E ele chamou-me para eu ver e eu disse: "É horrível, não faz não vamos trocar", porque na minha imaginação, eu tinha exatamente visto alguns projetos em que parecia incrível, mas no nosso espaço e em linha com
Porque acho que é isto que também era interessante, se calhar, trazer um bocadinho. Portanto, temos a iluminação, temos a cor e depois temos o ADN da própria. Que poderíamos estar a falar de uma gelataria ou de um supermercado, ou poderíamos estar a falar de um gabinete de advogados, de uma consultora multinacional. Estamos a falar de um nicho específico das clínicas pela relação evidente, não é? É o teu trabalho e é Sim. também o meu trabalho. Mas e as pessoas podem tirar daqui ideias para as suas áreas de trabalho também. Mas ficando só aqui, depois o ADN do próprio negócio também importa, não é? Porque muitas vezes as clínicas têm o seu estilo. Isso, E certas coisas não vão encaixar no estilo do tipo de serviço, do tipo de médico, não é? Fica um bocadinho off. Falando da minha perspectiva pessoal, quando nós começamos a trabalhar com a primeira equipa de arquitetos, a nossa preocupação era: eu quero que o espaço seja elegante, mas não quero que seja de uma maneira que as pessoas entrem e sintam isto não está ao meu alcance. Ou seja, eu sim. não queria que fosse um espaço tão, sofisticado que a pessoa comum entrasse e sentisse: não posso respirar". Eu não sei se tu podias falar um bocadinho sobre isto também. Sim, há tanto as cores, né, como a forma como o espaço ele é projetado, isso tudo, que você está falando, né, o pessoal às vezes, não se sente acolhido naquela seja o nicho, assim, seja a classe social, seja alguma coisa que a pessoa se prende a e não se sinta à vontade. Uhum. Então, não só nas cores, mas também, assim, de como a divisão do espaço, ela é feita para que a pessoa se sinta ali também acolhida, bem recebida, independente do que a pessoa de fato acha que é, né. Então, às vezes, como você falou, uma coisa mais sofisticada, às vezes afasta uma pessoa que é mais simples, né, no seu lidar da vida. E a arquitetura também influencia nesse sentido, né, tanto na divisão do seu espaço, como o formato do ambiente em si, da recepção, porque a recepção geralmente é o primeiro espaço que a pessoa entra, né. Então a Uhum. recepção, a sala de espera, eh, e as voltando às cores, a iluminação, tudo isso vai influenciar para que a pessoa se sinta assim: "Não, poxa, eu posso aqui me sentir à vontade, vou ser bem recebido". E uma das coisas que a gente pensa também é que quando o ambiente, por mais simples que ele seja, mas assim, bem tratado, bem cuidado, bem Uhum. planejado, a pessoa já sente um cuidado especial. Então, principalmente Ok. trabalhando em espaço de saúde, a gente pensa: "Puxa, se entra alguém ali, com aquele incômodo que está se sentindo, e vê que o espaço está limpo, que o espaço, Ok. e as cores refletem isso, a divisão do espaço refletem isso mais do que a própria, claro, a equipe, a higienização, isso daí nem se fala, mas eu estou Na dizendo o próprio história é espaço perfeito, proporcionar. tem que Isso estar. daí é. Ok. Mas o próprio espaço dá essa impressão, e isso é possível através da arquitetura, né, através de como ele é dividido, como o mobiliário é escolhido, porque também isso influencia muito. Se às vezes está um mobiliário que fica solto no espaço, que ele é muito, chega um paciente, depois chega outro, de repente o mobiliário se desfez, locomoveu ali de uma forma que a recepção, a equipe da clínica não tem como ficar cuidando disso toda hora, ela vai cuidar, né, num primeiro momento e depois entregar, né. E isso também influencia, né. É interessante essas coisas, porque a gente vai desde da questão estrutural até o detalhe do mobiliário, até a cor do mobiliário, até o material do mobiliário, para poder que esse espaço de fato ele influencie de uma forma positiva, seja, né, da forma que, o cliente ali entende que pode oferecer para o seu paciente, né. Tu trouxeste a expressão um sítio cuidado. E depois foste desdobrando nestes tópicos, não é, da higiene do espaço, das cores, o mobiliário que está no sítio o que eu entendi é o mobiliário que está no sítio em que devia estar e que não anda a ser arrastado de um lado para o outro. Isso, É nesse isso sentido. é esse sentido, isso. Ok. E isso daí também, faz parte da arquitetura, né, a gente trabalha com a arquitetura
né, de uma forma geral com arquitetura de interiores, como a gente chama aqui, e Uhum, tudo isso influencia na especificação do que a gente está trabalhando, hum, de maneira que realmente fique atraente, né, para que o paciente se ok, sinta ali atraído para poder, se sentir cuidado, mas também isso influencia, também no que o cliente inicial solicitou para que seja feito. ok. E aqui é o casamento então, entre o que o médico, o diretor clínico ou o gestor idealizou para aquele negócio e aquilo que o paciente vai beneficiar quando entra, potencialmente ansioso ou com mal-estar, e que recebe bons sinais, do que tu disseste até agora, da iluminação, da cor, da divisão do espaço, da escolha do mobiliário, do espaço estar cuidado, que está a trazer no fundo, está a dar uma boa experiência ao paciente. E eu acho que esta conversa que estamos a ter é sobre a montante ou na fonte, estarmos a trabalhar para a boa experiência do paciente ou do consumidor final. Porque, é engraçado que ainda ontem tive uma experiência muito negativa, ah, eu como cliente de um espaço de saúde, que eu até estava a contar hoje de manhã, a conversar com o Ricardo. Tu acreditas que eu tive que explicar que eu queria ser tratada por Cassiana pela quarta vez, que o meu primeiro nome é Dória. E a resposta que eu obtive foi: nós chamamos as pessoas, pelo nome do cartão do utente, que é um cartão que tu tens acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E eu fiquei perplexa porque, falando na realidade portuguesa, é uma consulta que custa quase 200 € e que, portanto, tu não podes ter este serviço a acompanhar, tantos problemas gerados, não é, pela pela comunicação, mas antes, neste mesmo espaço de saúde, que é muito bonito e com mobílias até de alguma sofisticação, mas o espaço quando tu chegas tens a recepção e que é muito típico, e o balcão de atendi e a sala de espera num só. Significa que tu ouves a conversa de todas as pessoas. Os detalhes, quanto é que ela pagou, se tem seguro, se não tem, se o seguro está em dia, se não está, todos os detalhes, não é? Que esse é um tópico também muitas vezes na área da saúde, é a privacidade que tu ofereces. Tu falaste na divisão do espaço. Como é que a tua mente funciona? Quando tu vês um espaço, imagina em bruto, e começas a ouvir o teu cliente e a imaginar os pacientes, como é que a tua cabeça começa a funcionar? Tu começas logo a fazer um desenho mental. Fala-me um bocadinho do processo criativo. Meu processo criativo ele é assim, não é imediato, eu preciso ouvir o cliente. Eu preciso estar ali assimilando o que que ele está falando, depois eu paro um pouco para pensar. E eu preciso assim, eu vejo aquele ambiente, eu já não vejo ele, de imediato, ele já todo feito. Eu preciso realmente entender, ficar ali pensando o que que o cliente está me trazendo, e aí depois eu vou geralmente levo para o computador, que é onde eu desenvolvo o projeto, e dali vão surgindo as ideias, vão surgindo como é que eu divido, o que que eu vou usar de material, o que que eu vou propor mesmo para o cliente. Então, geralmente eu não consigo, assim, de pronto às vezes até, familiares pedem: "Ah, cheguei aqui em casa, vem fazer me dá uma consultoria, assim, rápida". E eu: "Ai, não tem como". Me diga o que que você quer e assim, eu sou muito dessa análise, primeira, dentro da minha mente para entender o que que realmente é necessário, para depois as ideias vão surgindo. Aí sim, ontem mesmo eu estava com um cliente e aí o projeto já está sendo desenvolvido. E aí as ideias foram surgindo, dá vontade de ter uma máquina que passe o que está na minha cabeça para o computador para que seja executado Uhum. dessa forma. Gira. Mas isso é depois de um momento, não é num primeiro, assim, impacto. Tem gente que Ok. sim, mas não é assim comigo. Ai, que E aí as ideias vão realmente fazendo sentido, porque para mim precisa fazer sentido o que eu estou fazendo. Não simplesmente claro que, assim, quando a gente é pego de surpresa: "Ai, que cor que você acha que pode ser aqui? Que iluminação?" Às ve eu tenho a técnica para isso, então eu posso dar até tecnicamente sugestões que, naquele momento ok. vamos, né, atender.
Mas como eu gosto de pensar sobre o cliente, pensar sobre o que aquele ambiente vai trazer para o cliente, então eu preciso desse tempo para pensar, e daí Uhum, desenvolver o que eu acho que vai fazer sentido, que vai ser ideal para aquele espaço, incrível. daquela pessoa. Porque nós Ok, trabalhamos para pessoas, né, é aquela coisa assim, a arquitetura é algo humanizado, então, né, assim, é para o isso, ser humano. Não posso pensar isso. simplesmente: "Ah, porque é parede, vou pintar assim", ou parede, vou colocar uma textura assim, colocar um painel assim. Não, é para Sim. pessoa. Eu Isso é eu su quase que eu corro o risco, nós temos aqui um tempo para o nosso podcast, mas há uma coisa que tu estavas a dizer e às vezes entramos num espaço e sentimos, hum, something's off, não é? Não está, como tu dizias mais atrás, não nos sentimos acolhidos. E também às vezes há um problema de funcionalidade, não é? Agora, nos hotéis modernos há sempre um problema gravíssimo que é, tu tens aquelas base de duche que não estão bem feitas e que a água vai pelo quarto fora, não sei se sabes do que é que eu estou a pensar. E eu quando vou, não há um hotel em que isto esteja bem na atualidade e tu pensas: "You had one job", não é? Tinhas uma tarefa que é faz bonito e faz funcional, não é? Que é o outro tema, porque os espaços, precisam dessa funcionalidade que vem desde do tempo romano, não é? Que começaram a introduzir este pragmatismo do belo. Embora, se nós formos, por exemplo, a Roma, vês muito, muito belo e ficas a pensar: bem, isto não é só pragmatismo, porque eles não precisavam de tantas fontes assim, não é? Há aqui um lado exuberante sempre na estética, na arte, mas um lado pragmático. Fala um bocadinho sobre este balanço entre a beleza, no fundo, o acolhimento e a funcionalidade. são coisas que a gente tem que trabalhar em conjunto, né, não Ok. podemos seguir assim: "Ah, vamos fazer um ambiente completamente funcional", e às vezes ele não vai ser belo. E o belo é bem relativo, apesar de, assim, o belo absoluto é muito relativo, né, cada um vai ter a sua experiência ali. Mas, são pilares que a gente tem que trabalhar em conjunto, às vezes, por questão de orçamento, principalmente, geralmente é o orçamento que segura um pouco da gente conseguir Hum, aplicar alguns elementos que vão trazer mais beleza, mas a arquitetura sem o belo ela não existe, e a arquitetura sem a funcionalidade também ela não existe. Então se tem só beleza, é muito relativo de a gente entender que aquilo é uma boa arquitetura. Eu digo que não existe, assim, uma boa arquitetura, né, existe a arquitetura, porque se existe um espaço, existe uma arquitetura para aquilo, existe um pensamento, né. Mas a gente tem que trabalhar junto e principalmente essa questão que às vezes a gente não vê externamente, mas que ela precisa funcionar completamente, que são questões de encanamentos, de elétrica e tudo que está ali relacionado para que realmente funcione o espaço, não simplesmente pela divisão. Mas também pela função que tem ali. Então uma cozinha que se tiver com a tubulação toda externa, ela não vai cumprir o seu papel, porque vai estar feio. Se você vê ali uma questão de esgoto saindo, uma questão, da água saindo, isso não é interessante para que seja visto. Pode ser uhum. trabalhado de repente por alguma pessoa que entenda, como trazer uma beleza para aquilo, mas é muito difícil. Então nós temos que trabalhar, a beleza, a funcionalidade e essa parte, principalmente a parte que não se vê, que a gente tem que pensar como ela vai ser trazida, né, naquele ambiente, funcione de fato, para trazer todo o equilíbrio para o espaço como um todo. Ok, muito interessante. Nós vamos passar aqui um bocadinho o nosso tempo, vamos usar mais 5 ou 8 minutos, porque eu acho que a conversa está muito boa. Para ti está ok ainda? Sim, sim, podemos É continuar. isso, então vamos embora. Eu tenho 3 perguntas só. A primeira é um pedido, que tu possas, no fundo, fazer aqui como se fosse um apelo para quem está, por exemplo, agora a planear o seu espaço de saúde, ou que é no fundo aquele nicho em que tu trabalhas, o que é Sim. que seria assim um conselho que tu darias a quem está a iniciar a jornada agora, seja porque está a abrir um espaço novo ou a reformar? Pense como o seu espaço ele vai influenciar.
o seu paciente, o seu cliente ali como um todo? Ele, influencia de uma forma positiva ou negativa? Você tem que entender o seu público para poder saber sobre isso, e com geralmente, assim, uma clínica, um consultório, ele quer trazer mais pacientes, ele quer ter que fazer com que o seu negócio gire. E com a arquitetura, ela influencia diretamente sobre isso. Se você entender o seu público-alvo, você com a arquitetura, você consegue agregar valor à sua clínica e trazer mais pacientes. Então, pense sempre sobre o ser humano que estará ali, que estará bem acolhido, não só pelo seu profissionalismo, mas pela própria estrutura espacial que aquilo ali pode propor. Giro. E o giro é porque enquanto estavas a falar eu lembrei-me da nossa própria jornada, que quando nós construímos a nossa primeira clínica, de raiz, que nós estávamos num outro espaço que já estava feito e depois trocamos para o nosso espaço, e nós tivemos 3 momentos de evolução, não é? A primeira transição para esta primeira loja e neste primeiro projeto a nossa única preocupação era quantas salas é que nós conseguimos fazer? Nós só tínhamos uma perspectiva de otimização do espaço, que é, vai ter espaço para tudo, precisa de um escritório, precisa de esterilização, precisa dos gabinetes, precisa de um laboratório de apoio, precisa do espaço de staff, a recepção e como é que separas da sala de espera. Portanto, a nossa preocupação foi só mesmo espaço. Na segunda, então, nós introduzimos 2 coisas, estava agora a fazer esta perspectiva histórica. A funcionalidade para nós que estamos lá a trabalhar, o conforto, porque fomos capazes de criar um grande espaço de pessoal, com copa, uma área para vestiários, descanso, lavandaria, uma série de coisas, ah, mas também como é que o paciente se vai sentir nesta sala de espera, fizemos uma sala de espera nova. E neste terceiro espaço um foco muito grande, na experiência, o que é que a pessoa vai sentir quando entrar aqui dentro. Era só o que nós pensávamos, as cores, as madeiras que foram escolhidas, o mobiliário, e claro, equilibrar o orçamento, que é sempre um grande Sim, desafio, não é? sim, verdade. Falaste um bocadinho sobre isso, eh, e da minha perspectiva eu acho que, agarrando no que tu disseste do espaço de cuidado, eu acredito que é possível fazer coisas muito bonitas e budget wise, não é? Sabermos, ficar dentro daquilo que é o nosso campeonato, no fundo, e o nosso público. Hum, eu gostava de ter mais 2 perguntas para ti. A primeira, sobre o espaço residencial, que é uma coisa que tu trabalhas muito. Hum, o que é que uma família deve ter mais atenção quando está, hum, a pensar o seu espaço de casa, porque, por exemplo, vai fazer uma reforma ou vai iniciar alguma coisa? No fundo, a mesma pergunta, mas o que é que deve ocupar a mente de uma família? Eu acredito que muito, assim, estar em comunhão, porque, de certa forma, uma família, assim, o pai, a mãe e filhos, os filhos vão embora em algum momento, como nós somos embora em algum momento, os filhos também Sim, vão. Então aproveitar o máximo de tempo para que claro, eles tenham essa comunhão, esse momento ali que fica marcado, são experiências, são momentos que ficam marcados para nossa história. E quando incrível. querem regressar, querem voltar, para um almoço de domingo, alguma reunião em família, lembre-se sempre: "Puxa, nessa mesa a gente tinha esse momento, esse café, o almoço, tal, alguma coisa assim". Ou então momentos que a gente sentava e se relacionava. Eu gosto muito dessa parte de relacionamentos, né, familiar, o relacionamento por completo. Então é claro que o bem-estar dentro dos ambientes íntimos, dentro do próprio quarto, dentro de salas que vão estar ali proporcionando o seu momento, né, é muito importante também, porque às vezes não às vezes não, geralmente não é o dia inteiro que nós passamos tudo juntinho, mas dentro de uma casa sempre ter esse momento social, esse espaço social bem resolvido para que chame as pessoas a estarem juntas. E tenham Incrível. esse relacionamento, mantenham esse relacionamento, que ele é muito importante para nossa história de vida. Fiquei muito surpreendida. Esta resposta para mim foi, mesmo muito rica e revejo-me completamente. Onde eu estou a gravar, é a primeira vez que eu estou a gravar
a partir da minha casa, fora do espaço de trabalho, daí as condições serem um bocadinho diferentes, mas atrás de mim está um piano e nós estou num open space que nós temos, que tem 4 sítios, que nós estamos neste preciso momento a reformar, e vamos fazer umas divisórias de madeira só para marcar o espaço, porque temos aqui embaixo uma área de música, que é onde eu estou sentada, na secretária do Ricardo, onde ele fica aqui assim. Ao meu lado está uma bateria, atrás de mim um piano, mais atrás é o nosso ginásio, ok, mas já tem espelhos e cor e estamos a preparar. Aqui ao lado existe um espaço onde nós temos livros arrumados e depois um quarto de hóspedes que está dentro do open space, mas que nós estamos a trabalhar. E também tem ali uma espécie de sala de jogos que nós agora vamos ter que resolver o que é que fazemos, temos de tomar uma decisão, sala de jogos ou quarto de hóspedes, vamos ter que ver. Mas revejo-me completamente nisso, porque, é a história da família, não é? Hum, muito, muito rica esta resposta. A pergunta final tem a ver com, as nossas cidades. Tu viveste em Portugal há algum tempo, acredito que no Brasil também possa haver histórias muito comuns. Se viajarmos para os Estados Unidos, para o norte da Europa, por exemplo, vemos as cidades muito bem desenhadas, com circulações pensadas. Aliás, basta atravessar a fronteira para a Espanha. Em Portugal nós não temos muito isso, não é? As nossas cidades também são muito antigas e quando há uma reforma, e faço aqui o meu reconhecimento público que não tenho conhecimento suficiente para o que estou a dizer. Eu sei que existem empresas especializadas no desenho das estradas para cumprir a legislação, não é? Se esta rotunda pode estar aqui, se esta rua pode vir aqui, sim, isso existe, mas não acredito que exista uma preocupação com o cidadão, porque na verdade a maneira em Portugal continuas a ter muitos sítios sem passeios, sem sítios comuns, como tu falavas da família, não é? Um centro daquela urbe, onde é que é o centro, onde é que as pessoas se veem, não é? Hum, tantas coisas, o saneamento, é infinito, não é? Porque e quanto mais pobre o país, e o nosso país é um país pobre, apesar de nós estarmos no primeiro mundo, nós na verdade somos um país com muitas dificuldades mesmo, e isso vê-se, para mim, Cassiana, começa nas ruas que nós temos. Se tu pudesses ter uma conversa com um governante, que tivesse assim todo o poder para reformar e fazer de Raiz uma cidade ideal para seres humanos, o que é que tu conversavas com ele? Qual era o teu apelo para ele desenhar a cidade? Me peguei de surpresa, mas eu acho que a gente, tem que uma conversa com o governante, assim, seria mesmo de trabalhar com a questão como a gente trabalha na questão interna dos relacionamentos, falar também isso para que ele imagine pessoas usando os espaços. Então não adianta solucionar a questão de carro, não adianta solucionar questões que são, assim, mega, né, no olhar dentro de uma cidade. Você tem que olhar para quem vai andar ali, quem vai usar essa cidade. Então eu percebo, por exemplo, na minha mudança de estado, eu estou dentro de uma cidade de interior do Brasil, e eu percebo a diferença desse interior para uma a diferença do interior do estado que eu vim. O quanto que aqui conseguiu se desenvolver e claro, ainda tem muitas limitações, tem muitas coisas a serem resolvidas, não é até o próprio prefeito aqui fica chamando todo mundo para mim, dizendo que é a melhor cidade do Brasil, é muito engraçado isso, mas o quanto cada um aqui fala: "Não, não é", claro que não é, mas o quanto que, alguns pontos do que foram resolvidos aqui ou estão tentando ser resolvidos, tem se pensado na pessoa que vai usar. Então isso muda tudo. Então, se ele fosse uma pessoa que usasse a cidade por completo, o que que ele gostaria? Que tivesse passeios, que tivesse beleza, que tivesse espaços de convívio, que tivesse uma infraestrutura que atendesse, porque quando a pessoa está no governo, ela não anda pela cidade, é muito difícil. Mas se você andasse pela cidade, o que que você ia querer? A mesma coisa que eu quero, ter respeito, se sentir, né, pertencente a esse espaço. Então, mudar essa mentalidade é difícil, eu sei, mas que o governante conseguisse pensar: "Isso serviria para mim ou não?".
Se serve para mim, então serve para toda a população que eu vou atender. Seria mais Hum. nesse sentido. Ok, foi espetacular. Seria uma conversa excelente com o governador, o governante, neste caso o governante, que, no fundo é como quando estamos a trabalhar com organizações, sempre ajudar o líder que tem uma visão e um projeto, e o projeto é dele, não é? O projeto é do líder ou é dos acionistas. Eu costumo dizer às pessoas quando estou a trabalhar com elas em formação: "Olha, isto aqui é de alguém". Porque nós, quando estamos a trabalhar, temos ideias, o meu chefe isto ou aquilo, o acionista isto ou aquilo. Sim, mas é dele, de facto. Isto é de alguém. Tem alguém que investiu, que desenvolveu, que sonhou e que tem uma visão. Normalmente, essa visão, para poder acontecer e ser operacional, tem que ter pessoas. E as pessoas, normalmente, é que enfrentam todos os obstáculos, todas as barreiras e quando nós conseguimos trazer a perspectiva do líder, do acionista e fazê-lo caminhar com a pessoa e não só dizer: porque as pessoas, têm que se esforçar mais ou têm que ter uma formação específica para conseguirem gerir melhor o stress ou a conseguirem negociar melhor". Ok, mas é impossível negociar, andar sobre um passeio se ele não existe. Agora fazendo a ponte de volta à arquitetura. Quando a Débora nasceu, eu não conduzia, então eu andava sempre a pé, não sei se tu te lembras disso, andava de metro e de autocarro, e era difícil eu andar com o carrinho de bebé porque não havia passeios. E hoje não mudou muito, não é? Há passeios muito danificados, portanto o espaço público é, sagrado, deveria ser. Sabrina, olha, foi um reencontro incrível depois de 20 anos. Verdade. As tuas palavras são cheias de uma sabedoria que é muito inspiradora e muito, pragmática, não é? Entende-se que tu tens a mão na massa, não é? Que tu trabalhas e ao mesmo tempo que és inspirada por conceitos sólidos na tua mente, então foi espetacular ouvir-te e espero que, quem sabe, nos reencontremos cá ou aí, um destes dias, Uhum. além do Sim. mundo virtual, e vou deixar que tu te despeças também como tu preferires. Então pronto. Ai, olha, fiquei muito feliz com tudo isso. Eu acho que isso aproxima a gente, né, hoje em dia a tecnologia aproxima muito a gente, é muito bom isso, vivemos isso. Há 20 anos atrás a gente já tinha um início sobre isso, né, quando nos conhecemos, mas ainda não era tão enriquecedor como tem sido hoje, que a gente tem uma comunicação mais direta, como a gente está tendo agora nesse momento. Então, eu estou com o coração muito alegre e muito agradecido, assim, no sentido de tudo que a gente está podendo viver nesse momento depois de 20 anos. Muito obrigada, e obrigada a todos que estão participando e vendo, né, nos assistindo Isso. nesse momento. Excelente. Obrigada, espero que em breve, quem sabe, não há projetos em Portugal assinados pela Sabrina. Da minha parte, fica um beijinho e espero que aproveitem ao máximo este episódio sobre arquitetura e o florescimento na vida e no trabalho.